Quando Yahushua estava lá no deserto, que ele teve fome, ele foi comer, ele foi correndo comer, ele não foi correndo comer, porque se Yahushua quisesse comer, os anjos trariam o que ele comer. Mas ele estava ali em um propósito do Eterno, um propósito do Pai, 40 dias sem comida, 40 dias sem comida. Então o corpo de Yahushua sentiu fome, o corpo de Yahushua sentiu sede, o corpo de Yahushua sentiu vontade de desistir. Mas Yahushua não obedecia o seu corpo, não obedecia a sua carne, ele não fazia nada que vinha do corpo dele. Então, quando ele condenou o pecado na carne, foi quando ele não obedeceu à carne, quando ele não fez a vontade da carne. Então, quando é que vocês condenam o pecado na carne? Quando vocês não obedecem à carne de vocês, não obedecem o corpo de vocês, então vocês condenam o pecado na carne. E quem é o pecado? Satanás. Então condena ele quando não obedece ele. Condena ele a ser o único condenado, porque foi ele quem se rebelou, foi ele quem se levantou contra o Eterno. Então quem tem que ser condenado unicamente é ele. Então quando não obedece ele através do corpo, está condenando ele a ser o único condenado, porque foi ele a causa da condenação. Nada mais justo, nada mais correto do que ele ser o único condenado, porque foi ele que causou a condenação, foi ele que causou a morte eterna, foi ele quem morreu. Então, quem ouve ele através do corpo vai tomar a condenação dele, vai ser condenado igual ele. Então, quando Yahushua veio, não tem mais a obrigação de ser condenado com o anjo caído. Não existe mais essa possibilidade de não ter saída, ser obrigada a obedecer o anjo caído. Não, em Yahushua é a saída, em Yahushua é a solução. E não tem que obedecer o anjo caído para ser condenado com ele através do corpo. Nós não temos que ser condenados com o anjo caído. Nós não temos que aceitar a condenação dele. Nós não temos que ser obrigados a ser condenados com ele. Porque Yahushua morreu por nós. Morreu por nós. Morreu para nos libertar da condenação eterna. Morreu para nos livrar da morte eterna. Então nós não temos que seguir para o lago de fogo com o anjo caído. Nós não temos que seguir para o lago de fogo com o anjo caído por causa da condenação dele, por causa da morte eterna dele. Nós não temos que ir junto com ele para o lago de fogo, porque Yahushua veio. E Yahushua veio para nos libertar dessa caminhada de morte, para nos libertar dessa caminhada para o lago de fogo, a segunda morte, a morte eterna. E Yahushua veio para nos libertar, veio para nos tirar dessa sentença de morte, veio para nos dar a vida eterna, veio para nos libertar da morte e nós sermos transportados do reino da morte para o reino da luz. Porque as pessoas não raciocinam, porque as pessoas não analisam, porque as pessoas não têm consciência, porque as pessoas não têm discernimento, porque Satanás inventou a religião. Satanás inventou a religião para tirar todas elas do caminho do eterno, para tirar todas elas da palavra, a verdade. Mas o Pai permitiu, porque o Pai iria separar os que realmente amam Ele, os que realmente querem Ele, os que realmente estão arrependidos de verdade, não arrependidos de fingimento e falsidade, e não pode ver Satanás que corre para cima dele. O Yahushua morreu para os que estão arrependidos verdadeiramente, para os que estavam arrependidos lá no reino e nasceram nessa terra verdadeiramente arrependidos. Verdadeiramente arrependidos. Não foi um arrependimento de fingimento, um arrependimento de falsidade. Foi um arrependimento verdadeiro. Porque aqui nessa terra ainda continuam arrependidos, ainda continuam buscando a verdade,
buscando se libertar de Satanás, buscando se libertar do seu reino, buscando o conhecimento da vida eterna, para andar no caminho eterno, para andar na verdade, para verdadeiramente ficarem livres de Satanás, livres do seu governo, livres do seu reino, livres da sua autoridade, livres do seu domínio, verdadeiramente livres, livres porque encontrou a verdade, livres porque aceita a verdade, livres porque vieram para a verdade. A verdade é a palavra, as escrituras sagradas. Então, os que aceitam a palavra, os que aceitam Yahushua, os que aceitam o sacrifício de Yahushua, os que aceitam a salvação que Yahushua veio dar, eles se voltam para a palavra, eles têm compromisso com a palavra, eles querem a palavra, eles querem a verdade, porque o arrependimento deles é verdadeiro, não é um arrependimento falso, um arrependimento fingido, é um arrependimento verdadeiro. Então, os que têm o arrependimento falso, os que têm o arrependimento fingido, são os que vão atrás de Satanás, são os que estão atrás de Satanás. Ainda que eles estão enganados, mas eles poderiam não estar, porque as Escrituras estão aí, ninguém está impedido de ler. Ninguém está impedido de ler por conta própria. Só porque Satanás disse que tem que ir para uma religião, tem que esperar o homem ler as Escrituras Sagradas. Não é todo mundo que tem que concordar com isso. Não é todo mundo que tem que aceitar isso. Satanás disse, mas porque todo mundo é obrigado a aceitar? Todo mundo é obrigado a concordar com o que Satanás disse. Então, Satanás disse que na religião vai levar todos para o lago de fogo, e é assim que todos vai, sem questionar, sem falar nada, sem raciocinar por si, sem pensar por si, simplesmente seguindo Satanás e seguindo aquele que Satanás colocou para ler a Bíblia para eles, que é outro que é instruído por Satanás, levado por Satanás, controlado e dominado por Satanás para levar as pessoas para o lago de fogo. Mas as pessoas é obrigado a ir, elas são obrigadas a ir, sem questionar, sem reclamar, elas simplesmente vão como gado para o matadouro, sem nem questionar por que estão indo morrer, sem nem questionar por que vão morrer, sem nem questionar para onde estão indo, sem nem questionar quem está levando, para onde e por quê, simplesmente vão mudos, sem ter o que falar, apenas indo para o matadouro. O Espírito Santo diz a essas pessoas, elas não têm que concordar com isso, elas não têm que aceitar isso, que elas vão para o matadouro, como gado, encurralado, cercado por Satanás, indo para o matadouro, indo para o lago de fogo, e elas não questionam, e elas não perguntam, e elas não falam nada, e elas ficam unicamente com o que o homem falou, unicamente o que o homem falou, e elas defendem com unhas e dentes o que o homem falou, e o homem é levantado por Satanás para estar no comando, para estar no controle, para estar no domínio, para levar elas para o matadouro, para levar elas para o lago de fogo. E elas vão, simplesmente elas vão sem questionar, elas vão sem falar nada, elas vão sem reclamar, elas vão sem perguntar, elas vão simplesmente mudas para o lago de fogo. O Espírito Santo alerta essas pessoas. O Espírito Santo alerta essas pessoas que não está lendo a Bíblia por conta, não está lendo a Bíblia por conta, não está examinando as Escrituras, não está buscando o seu próprio conhecimento na palavra, está na dependência de um homem, está debilitado, está precisando que alguém venha ler para ele, porque ele não consegue ler sozinho, ele é incapacitado, ele não tem condições de ler sozinho, precisa que o homem venha ler. Então o homem está levando todos para o lago de fogo, está levando todos para o matadouro. O Espírito Santo alerta essas pessoas. Abandona o homem, abandona os templos, vem ler a palavra em casa, vem estudar a palavra, vem buscar conhecimento, vem buscar entendimento, vem ler a palavra, se liberta do homem, se liberta da religião, se liberta do pastor, se liberta do ungido, se liberta do líder, se liberta. Vem ler a palavra sozinho em casa, vem estudar a palavra sozinho em casa,
Vem buscar conhecimento nas Escrituras. Vem examinar as Escrituras, porque nela tem o poder para salvar as vossas almas. Aquele que encontra o Senhor faz bem a sua alma. Vem, abandona a religião, larga os religiosos. Não ouve religiosos, não escuta religiosos. Religiosos estão indo como gado para o matadouro. Religiosos estão indo como gados para o matadouro. Os gados vão para o matadouro morrer. E vocês, gado, pessoas, estão indo para o lago de fogo. O lago de fogo. Vocês abrem os olhos, vocês acordam, vocês prestam atenção, vocês despertam, vocês se levantam desses bancos de igreja, vocês se levantam desses locais chamados templo, vocês se levantam. Vocês vêm ler a palavra em casa, vêm examinar a palavra em casa, vêm buscar o conhecimento da palavra em casa. Vocês escutam o Espírito Santo, vocês atentam para o Espírito Santo, vocês prestem atenção no que o Espírito Santo está falando, porque se vocês não ouvirem o Espírito Santo, se vocês não atentarem para o Espírito Santo, se vocês continuarem adormecidos nas suas cadeiras, nos seus templos religiosos, ouvindo seus pastores, ouvindo os seus mestres, ouvindo os seus líderes, vocês estão indo para o lago de fogo. Eles estão levando vocês para o lago de fogo. Vocês acordam, vocês sentados em cadeiras de igreja, vocês acomodados em cadeira de igreja, vocês preguiçosos, vocês que têm preguiça de ler a palavra, vocês que esperam alguém vir ler a palavra para vocês, vocês que confiam a alma de vocês nas mãos de um homem, que um homem venha salvar vocês, que um homem venha ler a Bíblia para vocês. O Espírito Santo alerta vocês, vocês que estão nas suas cadeiras sentados, vocês que estão aí acomodados nas suas cadeiras sentadas. O Espírito Santo alerta vocês, vocês continuar nas suas cadeiras sentados, vocês continuar no seu descanso, vocês continuar esperando que o homem venha salvar vocês, que o homem leia a palavra para vocês, que o homem salve a alma de vocês, liberte a alma de vocês. Quando vocês se pegarem, vocês estão no lago de fogo. É o que o Espírito Santo alerta a vocês, vocês religiosos, vocês da religião, vocês dos templos religiosos, vocês das cadeiras, vocês dos bancos acomodados, vocês dos bem sentados, confortavelmente acomodados nas suas cadeiras. O Espírito Santo alerta vocês. O Espírito Santo alerta vocês. E o Espírito Santo diz mais a vocês. O arrebatamento vai acontecer. E vocês dos bancos de igreja, vocês confortavelmente bem sentados, esperando o homem cuidar da salvação de vocês, esperando o homem cuidar da alma de vocês, libertar a alma de vocês, salvar a alma de vocês. Vocês vão ficar todos no governo do anticristo. Vocês vão ficar todos no governo do anticristo, porque vocês são crentes carnais, vocês vivem nos prazeres do mundo, vocês vivem nos prazeres da carne, vocês vivem nos desfrutes da carne, vocês vivem uma vida prazerosa, desfrutando da carne. Vocês são crentes carnais, vocês vão ficar nas mãos do anticristo, vocês vão ficar nas mãos do anticristo, e vocês vão ser torturados e mortos. E vocês vão dar a vida para ser salvo. Vocês vão dar a vida para ser salvo. O Espírito Santo alerta vocês. O Espírito Santo desperta vocês. Vocês têm o suficiente de conhecimento, de entendimento, de fé, de crer no único Deus, de crer no sacrifício de Yahushua, que ele morreu para salvar vocês. Vocês têm o suficiente de crer na vida eterna. Vocês têm, porque é isso que vocês vão ver dentro de vocês. Se vocês têm o suficiente para vocês crer que vão entregar a vida de vocês e vocês vão ter a vida eterna. O Espírito Santo pergunta a vocês, crentes acomodados, crentes sentados nas suas cadeiras confortáveis, crentes que ficam esperando o homem cuidar da alma de vocês, cuidar da salvação de vocês.
O Espírito Santo pergunta a vocês, crentes acomodados, crentes preguiçosos, que não leem a palavra, espera alguém ler a palavra para vocês. Vocês de si mesmos não vêm ler as Escrituras Sagradas, não buscam conhecimento, não se aprofundam na palavra, fica esperando teólogo ler a palavra, fica esperando teólogo ler a palavra para vocês, aquela Bíblia pulada por capítulo e versículo. Isso não é alicerce para vocês. Isso não é alicerce para vocês. Vocês não vão estar fundamentados. Vocês não vão estar alicerçados. A casa de vocês vai estar na areia e vocês vão cair. Vocês não vão dar a vida de vocês para serem salvos. O Espírito Santo está alertando vocês, crentes vaidosos. Vocês, crentes mundanos, vocês que a vida de vocês não faz diferença de um pecador. Olhar para um pecador está vendo vocês, porque vocês têm as mesmas práticas, vocês têm os mesmos usos e costumes, vocês fazem as mesmas coisas. Vocês, crentes carnais, vaidosos, o Espírito Santo está perguntando a vocês, vocês têm o suficiente de entendimento? Vocês têm o suficiente de conhecimento para vocês crer na vida eterna, para vocês crer no único Deus, crer na salvação em Yahushua, crer no sacrifício de Yahushua, crer que Yahushua morreu para salvar vocês, para libertar vocês do pecado e salvar vocês e dar vida eterna a vocês. O Espírito Santo pergunta a vocês e manda vocês olhar para dentro de vocês. Vocês têm alicerce, vocês estão ficados na rocha, vocês têm a palavra viva dentro de vocês, para vocês darem as suas vidas, para vocês morrer para ser salvos. Vocês têm. O Espírito Santo manda vocês olhar para o alicerce de vocês. Vocês estão edificados na areia ou na rocha. Vocês têm pelo menos o entendimento da salvação. Vocês têm pelo menos o suficiente para crer que entregar a vida de vocês, vocês serão salvos? Vocês têm o suficiente? Ou a vida de vocês está edificada, alicerçada na areia, que nem a vida vocês vão dar, porque vocês não creem em vida eterna nenhuma? Vocês viveram uma religião, vocês foram iludidos, vocês foram enganados, vocês são religiosos. E a palavra do Eterno não é religião, a palavra do Eterno é vida eterna. E a palavra do Eterno só vai funcionar para quem crê na vida eterna. Quem crê que entregar a sua vida na tortura, nas mãos do anticristo, vai ser salvo. E aquela tortura, aquele sofrimento, aquela morte do corpo, é para você ser salvo. É essa rocha que vai ter que estar firmada. É esse o entendimento que vai ter que ter para escapar, para ser salvo no tempo do anticristo. Porque se não tiver esse alicerce, se não tiver essa rocha, se não tiver esse entendimento de entregar a vida, morrer para ser salvo, crendo numa salvação, crendo numa vida eterna, vai recuar, vai dar para trás, não vai aceitar morrer. E é lago de fogo para quem não der a vida. Para quem não der a vida na carne, no governo do anticristo, quem não der a vida na carne, quem não morrer pela sua fé, lago de fogo, lago de fogo. O Espírito Santo está avisando aos crentes carnais, o Espírito Santo está avisando aos crentes religiosos que não têm compromisso com a palavra, não obedecem à palavra, não são obedientes à palavra. Eles são mundanos, eles vivem igual as pessoas do mundo, eles têm os mesmos costumes, eles têm as mesmas práticas, eles fazem as mesmas coisas, eles vivem igual os mundanos, eles vivem igual o pecador. O Espírito Santo está dizendo a você, crente mundano, a você, crente que vive igual o pecador, que não faz diferença a sua vida para a vida de um pecador, que não tem compromisso com a palavra, que não aceitou a salvação de Yahushua, não aceitou o Eterno como o único Deus. O Espírito Santo está perguntando a você, crente prazeroso, crente carnal, que vive nos prazeres da carne, que vive
vive nas satisfações da carne. Você, crente carnal, você prazeroso da carne, que vive os prazeres da carne, que vive alimentando a sua carne, vive uma vida carnal prazerosa. O Espírito Santo está perguntando a você, crente carnal, como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé? A sua fé na vida eterna, a sua fé na eternidade. Porque se você, crente carnal, não der a sua vida, não der a sua vida no governo do anticristo, porque vocês, crentes carnais, todos vão cair no governo do anticristo. E vocês vão ser torturados e mortos. E a morte de vocês é a salvação de vocês. Então o Espírito Santo pergunta a você, crente carnal, crente prazeroso da carne, crente que vive nos prazeres da carne, desfrutando de uma vida na carne, uma vida prazerosa na carne. Você que vive uma vida carnal, prazerosa. O Espírito Santo pergunta a você, crente, se você tem o suficiente de você crer na vida eterna, a ponto de dar a sua vida, a ponto de morrer por essa realidade, para assim você ser salvo. O Espírito Santo está perguntando a você se você vai aguentar a tortura sem negar a sua fé em Yahushua. É isso que o Espírito Santo pergunta aos crentes carnais, crentes rebeldes, crentes mundanos, que só aceitaram Yahushua como seu Salvador e aceitaram o Eterno como o único Deus. E não tem compromisso com a palavra, não tem obediência à palavra. O Espírito Santo alerta a vocês, aonde vai dar os prazeres de vocês, aonde vai dar as satisfações de vocês, aonde vai levar a vida prazerosa de vocês. A vida prazerosa de vocês, de prazeres na carne, vai levar vocês até o anticristo, porque todos vocês vão ficar. Todos vocês, todos, não vai subir no arrebatamento um crente carnal vaidoso, um crente carnal mundano, que segue o mundo, acompanha o mundo, vive como se fosse do mundo, não tem respeito pela palavra do Eterno, não tem respeito, não tem o mínimo respeito pela palavra do Eterno. Simplesmente são uma vergonha para a palavra, uma vergonha, são um escândalo para a palavra. Após vocês vão cair nas mãos do anticristo. Vocês vão cair nas mãos do anticristo. Vocês não deram testemunho agora, após nas mãos do anticristo vocês vão dar para a vida eterna, para a salvação de vocês. E se assim vocês negar a salvação de vocês negarem o Salvador de vocês, acabou para vocês. Acabou para vocês. Vocês irão para o lago de fogo. Porque depois que o Espírito Santo subir, com os que serão arrebatados, não tem mais nem Espírito Santo na terra para ajudar vocês, nem para abrir a palavra para vocês. Vocês vão estar perdidos, vocês vão estar desiludidos, vocês vão estar sem esperança, vocês vão estar vazios, vocês não vão ter mais nada, vocês não vão ter mais nada, nem para se apegar. Vocês não terão mais esperança alguma. Vocês não terão para onde correr. Vocês não terão para onde fugir. Vocês não terão o descanso e a paz que o Espírito Santo dá, mesmo no pecado. Mesmo no pecado, o Espírito Santo na terra ainda traz uma paz, ainda traz uma segurança, ainda traz um conforto, ainda traz um consolo. Ainda há uma atmosfera no mundo, o qual o Espírito Santo repousa sobre essa terra. E as pessoas, mesmo no sofrimento causado por Satanás e os demônios, ainda podem descansar, ainda podem repousar, ainda podem receber o refrigério do Espírito Santo. Mas na hora que o Espírito Santo subir, que a igreja subir, vocês que ficarem, vocês verão uma terra vazia,
Vocês verão uma terra desiludida. Vocês verão uma terra sem esperança. Vocês verão uma terra sem sossego, sem um lugar de repouso. Vocês não terão repouso. Vocês não terão paz. Vocês sentirão a ausência do Eterno e vocês terão a presença de Satanás. O que o Eterno tem dentro de vocês, que refrigera a alma de vocês, que traz paz e segurança para vocês, é o que vocês vão sentir a ausência disso. E em condição da ausência disso, vocês sentirão dentro de vocês a presença de Satanás, que é o desespero, é a dor, é a agonia, é a aflição e a angústia. Porque na falta do Eterno existe Satanás. Mas onde o Eterno está, aonde o Eterno está, a atmosfera do Eterno está, a qual está nesse mundo, a atmosfera do Eterno, pelo Espírito Santo, envolve esse mundo. E por mais que a pessoa esteja sofrendo, por mais que a pessoa esteja triste, por mais que esteja passando por qualquer tipo de situação, ainda tem um refrigério na sua alma, ainda tem uma esperança, ainda tem uma alegria. Lá no fundo, alguma coisa ainda dá uma esperança alegre para ela, porque o Eterno está olhando para esta terra, o Eterno está atento a essa terra. Então, qualquer aflito, qualquer necessitado, qualquer perturbado, qualquer atribulado, qualquer pessoa que estiver vivendo uma angústia nessa terra, a esperança que há é que se ela clamar o Eterno ouvirá, e o Eterno, de qualquer uma forma, de qualquer um jeito, alcançará ela e dá um alívio para essa pessoa. Então, que as pessoas vivem nesse mundo, desse alívio, dessa esperança, dessa condição de, por mais que está sofrendo, por mais que está numa situação horrível, de destruição, a esperança é que os olhos do Pai estão sobre essa terra. E qualquer pessoa que olhar para Ele e clama a Ele, Ele socorre essa pessoa. Então, a paz que vive nesse mundo, a esperança que tem nesse mundo, a segurança que tem nesse mundo, é que quando clama ao Eterno, Ele atende esse clamor, Ele ouve essa aflição e Ele vem ao socorro dessa pessoa e Ele alivia ela do sofrimento. Então, essa é a esperança que o Eterno dá a esse mundo. Essa é a paz, essa é a segurança que o Eterno dá a esse mundo. Que por mais que Satanás aflige uma pessoa, por mais que Satanás atormenta uma pessoa, por mais que uma pessoa sofra por causa de Satanás, dos demônios, se ela clamar ao Eterno, o Eterno vem com refrigério, o Eterno vem com esperança, e o Eterno socorre, o Eterno ajuda o aflito. Então é isso que vocês veem nesse mundo, esse mundo cheio de sofrimento, esse mundo cheio de dores, esse mundo cheio de tormento, esse mundo infeliz de sofrimento, mas você vê aquela paz, aquela calmaria, aquela segurança, é os olhos do Eterno nessa terra, é o Eterno prestando atenção em tudo, e aquele que clama a Ele, Ele vem dar um alívio, Ele vem dar uma esperança, Ele vem dar um socorro, Ele vem dar um livramento, Ele vem e ajuda. Então é isso que mantém esse mundo assim, o qual vocês vivem nessa terra, vocês vão para um lado, vocês vêm para o outro, e vocês têm segurança, e vocês estão seguros, ainda que os demônios de Satanás só criem problema nessa terra, só criem aflição, só criem discórdia, desavença, problemas. Tenha a paz que é o Eterno, a segurança que é o Eterno, o conforto que é o Eterno, na hora do clamor, na hora de clamar, Ele atentar, Ele socorrer, Ele livrar, e Ele trazer uma esperança. É por isso que esse mundo anda
E esse mundo não é totalmente destruído, esse mundo não é totalmente acabado por Satanás e os demônios, porque a atmosfera do Pai repousa sobre essa terra, os olhos do Pai estão sobre essa terra. É por isso que a palavra diz que os olhos do Pai estão sobre essa terra e ele vê os maus e os bons. Então o Pai dá livramento, o Pai atende, o Pai socorre qualquer um que pedir socorro a Ele, qualquer um que pedir livramento a Ele, Ele atende, Ele socorre, Ele traz esperança, e Ele dá um livramento, Ele dá uma solução, Ele ajuda. Não importa se é um pecador miserável, se é um pecador infeliz, que fez pecados horríveis, pecados terríveis. Importa ele arrepender e levantar os olhos para o céu e buscar o Pai, que o Pai atende ele da mesma forma de uma pessoa que nunca fez mal a ninguém. Porque o Pai, ele está aqui exatamente para livrar. Porque já tem Satanás para fazer o mal, já tem os demônios para destruir, porque o Pai queria mais mal. Então o Pai está aqui para livrar, o Pai está aqui para socorrer, o Pai está aqui para dar esperança aos que não têm esperança, para mudar a vida daqueles que querem encontrar com Ele e ter uma vida nova. Mas mesmo aqueles que não se importam de encontrar com Ele e ter uma vida nova, se olhar para cima, clamar a Ele, Ele atende do mesmo jeito. Então a paz que vocês vêem nesse mundo, a segurança que vocês vêem nesse mundo, o refúgio que vocês vêem nesse mundo é o Pai, que está com os olhos dele atentos nessa terra. Que qualquer um que clama a ele, ele socorre. Qualquer um que clama a ele, ele atende. Mas quando o Espírito Santo subir, não vai ter mais essa presença do Pai, não vai ter mais os olhos do Pai aqui atento a essa terra para socorrer qualquer um que clamar, para atender qualquer um que pedir socorro a Ele. Vai voltar a ser o que era lá no Velho Testamento. No Velho Testamento, ele não atendia ninguém, ele não ouvia ninguém. Tinha o povo dele e tinha os sacerdotes, os quais ele falava para atender o povo dele. O povo dele. Não era o povo que não era dele, o povo dele. E depois tinha os profetas, os quais ele usava para falar com o povo dele, sempre o povo dele, nunca o povo em geral, o povo dele. Então, quando o Espírito Santo subir, essa terra vai ficar deserta da presença do Eterno. Deserta da presença do Eterno. Não vai ter esse conforto, aonde clamar a Ele, Ele vai confortar. Não vai ter esse consolo, o qual vai clamar a Ele, Ele vai consolar. Não vai ter o refrigério, não vai ter a esperança, não vai ter nada. Nada. Essa terra vai ficar vazia, essa terra vai ficar deserta. A ausência da presença do Eterno. A ausência da presença do Eterno. As pessoas vão sentir dentro dela unicamente medo, terror e angústia, amargura e aflição de espírito. Elas vão ser aflitas dentro delas, elas vão ser afligidas dentro delas. Elas vão se sentirem as pessoas mais infelizes, principalmente as que conheceram a palavra e tiveram a oportunidade de ser arrebatada. Essas serão mais afligidas pelo sentimento de vazio, destruição e morte. Elas serão mais afligidas, muito mais. Quanto mais a pessoa andou perto do Eterno, quanto mais ela teve a oportunidade para ser arrebatada e ela perdeu essa oportunidade, mais ela vai ser torturada dentro dela, por ela mesma, pela sua consciência, por ter perdido a oportunidade e ter ficado nesse mundo vazio, esse mundo deserto, esse mundo angustiante, aonde só vai ter angústia, amargura, dor, pranto e lamentação para os que ficaram. Eles vão unicamente prantear, lamentar e sentir a dor
a dor de ter ficado para trás, de ter sido deixados para trás, e saber que vão ser torturados e mortos para ver se o Pai vai aceitar o sacrifício deles. Isso vai ser algo horrível para os que ficarem. Horrível. Só saber que vai ser torturado e morto já é uma aflição angustiante dentro da sua alma, porque não sabe que tipo de tortura vai passar e como ele vai entregar a sua vida, que tipo de morte ele vai sofrer para entregar a sua vida. E ele não pode resistir, ele não pode lutar, ele não pode fugir, ele tem que se entregar, ele não pode escapar. Ele tem que ter o entendimento da vida eterna. Ele tem que ter a convicção da vida eterna. Ele tem que estar convencido da vida eterna, que ele vai entregar a sua vida, ele vai morrer e ele vai estar do outro lado com Yahushua. Ele tem que ter essa convicção. Ele tem que ser convencido por essa verdade. Porque se ele não for convencido por essa verdade, se ele não tiver essa convicção dentro de si, essa consciência, ele não vai entregar a sua vida. Ele não vai entregar a sua vida. E quando não entregar a sua vida, vai descer para o lago de fogo com Satanás e os demônios. Essas pessoas que ficarem depois do arrebatamento, elas vão ficar numa situação de angústia tão horrível, elas vão ficar numa aflição angustiante de uma forma que é impensável o que elas vão sentir. De tanta angústia, de tanta tristeza, aqueles que não têm a convicção da salvação, de dúvida. E o Pai não vai aceitar ninguém que duvida, ninguém que não tem convicção, ninguém que está consciente. O Pai não vai aceitar quem tem dúvida. Vai morrer em vão quem tem dúvida. Então, essas pessoas da dúvida, com certeza, elas já vão negar imediatamente o nome de Yahushua. Vai ser horrível. Horrível, horrível. Só quem ficar nessa terra é quem vai sentir a angústia de ter sido um crente carnal irresponsável. Irresponsável. Um crente carnal que desperdiçou a sua vida nos prazeres carnais. Nos prazeres carnais. E não se atentou por ler a palavra sozinho. Lê por conta, sozinho, ficou acomodado num banco de igreja, esperando alguém ler a palavra para ele, esperando alguém salvar ele, porque Satanás criou igreja, Satanás criou religião, Satanás criou pastores, Satanás trouxe ungido, Satanás trouxe os teólogos, Satanás trouxe todos os meios. Trouxe a Bíblia cortada e dividida, trouxe todos os meios para deixar essas pessoas acomodadas nos seus bancos sentados, e esperando o homem salvar elas, e esperando o homem cuidar da salvação da alma delas. Então, essas de banco de igreja, elas não sabem o que aguarda elas no governo do anticristo. Se elas não estiverem preparadas, com entendimento suficiente para dar a sua vida pela sua alma, elas não têm noção do que aguarda elas. Elas não têm noção do que aguarda elas. Quando elas se pegarem em um mundo vazio, um mundo deserto, sem a presença do Eterno, aquela angústia profunda na sua alma, aquele deserto infinito na sua alma, aquela tristeza tão infinita que é capaz dela ser consumida naquela tristeza. E ela ainda saber que ela vai dar a vida para ser salva, sendo torturada pelo anticristo. Ela tem depósito o suficiente. Ela tem convicção da vida eterna. Ela tem convicção
de que vai entregar a sua vida, vai morrer pela sua salvação, e do outro lado ela vai estar com Yahushua, quando a tortura acabar, quando o sofrimento acabar, quando ela partir para o outro lado, ela tem convicção, ela tem certeza que ela vai estar lá com Yahushua. Se ela não tiver essa convicção, se ela não tiver essa certeza, ela não vai entregar a sua vida, ela não vai morrer. Então, que o Espírito Santo alerta esses crentes carnais, cheios de diversões, cheios de passeios, cheios de acompanhar o pecador, viver da mesma forma que o pecador vive, ter a mesma liberdade que o pecador tem. Esses crentes carnais que não examinam as escrituras, não têm compromisso com a palavra, não são obedientes à palavra, eles têm só aquele negócio de ir marcar o ponto na igreja, ir 3 vezes na semana na igreja, sentar e bater palma lá para o homem e cantar para o homem. O Eterno nunca mandou ninguém cantar para ele, nem bater palma para ele. Ninguém vai ser salvo cantando para o Eterno e batendo palma para ele. Ninguém vai ser salvo indo atrás de cantor gospel, atrás de show gospel. O Pai não inventou nada disso, o Pai não trouxe nada disso. Isso tudo foi o anjo caído que está enganando todos vocês nessas igrejas, essas igrejas da apostasia. Então, o Espírito Santo alerta os anjos arrependidos, que vocês não fiquem acomodados nessas cadeiras sentadas. Vocês não fiquem aí batendo palma e cantando para o homem. Vocês não estão fazendo isso aí para o Eterno. O Eterno não está recebendo nada de vocês. Ele não tem compromisso com essa cantoria de vocês. Ele não tem compromisso com esse bater palma e cantar de vocês. Ele não tem nada a ver com isso aí. Ele quer mais que vocês saiam daí. Saiam daí. Venha ler a Escritura Sagrada, venha ter compromisso com a palavra, venha aprender com a palavra, venha ser instruído na palavra. E não leia a palavra por capítulo e versículo, leia a palavra como um livro inteiro para ter o conhecimento da verdade e ser obediente à palavra. É isso que o Espírito Santo procura, pessoas obedientes à palavra, pessoas que têm compromisso com a palavra. Ele não está cansando quem anda cantando para ele, bater palma para ele, e vai ficar no banco de uma igreja sentada, fazendo o que o homem está mandando. O Espírito Santo não está mandando seguir homem nenhum, não está mandando ouvir homem nenhum. Agora o Espírito Santo diz, sai da igreja, sai desse banco aí sentado. Você vai para o lago de fogo se você continuar nesse banco sentado, ouvindo o homem aí, deixando o homem cuidar da sua alma, cuidar da sua salvação. Hoje o Espírito Santo lhe diz, sai desse prostíbulo, sai dessa porta de igreja, sai dessa placa de igreja, vem para a sua casa, vem ler a palavra, vem examinar as escrituras, porque ela tem o poder para salvar a sua alma. É isso que o Espírito Santo diz para vocês crentes carnais. Venham para suas casas, venham ler a palavra, venham ter compromisso com a palavra, venham ser obedientes à palavra, venham ter o Espírito Santo como ministro de vocês, como aquele que instrui a vocês, abre a palavra para vocês, abre o entendimento, corrige vocês, disciplina vocês, ensina vocês o caminho que devem andar, venha ter compromisso com o Espírito Santo, sai de ficar ouvindo o homem, venha ouvir o Espírito Santo, sai de ficar sentado numa igreja acomodado, venha ler a palavra em casa. Hoje a palavra é essa, a palavra do Espírito Santo é essa. Caso contrário, quem não ouvir o Espírito Santo, ignorar o Espírito Santo, ficar na sua cadeira aí sentado, bem acomodado, esperando o homem cuidar da sua alma, cuidar da sua salvação, você vai para o lago de fogo com ele, você vai ficar no governo do anticristo com ele, e você não der a sua vida para você ser salvo, você vai para o lago de fogo com esse homem que você está ouvindo aí. Esse é o recado do Espírito Santo, esse é o alerta do Espírito Santo, esse é o despertar do Espírito Santo. Venha ouvir o Espírito Santo, venha para o canal do Espírito Santo, procure ouvir o Espírito Santo, procure obedecer ao Espírito Santo, procure ler a palavra, estudar a palavra, envolver com a palavra, procure obedecer a palavra, tenha compromisso com a palavra, tenha compromisso com a Yahushua, foi ele que morreu por você, não foi a religião, não foi o homem, foi Yahushua. Venha ouvir ele, venha aprender com ele, venha aprender com os discípulos, venha ouvir os discípulos. Foi os discípulos que o mestre chamou, que o mestre alicerçou
e deixou eles como fundamento e alicerce da igreja, veio ouvir os discípulos, veio aprender com eles. Eles andou com Yahushua, eles andou com o mestre, eles são os discípulos do mestre, só eles podem levar vocês até o mestre. Venham aprender com os discípulos. Não fica ouvindo pastor, não fica ouvindo ungido, não fica ouvindo líder, não fica ouvindo esse pessoal de placa de igreja, de porta de igreja. Saiam daí. Os anjos arrependidos que ouviam a voz do Espírito Santo vai abandonar a porta de igreja, vai abandonar a placa de igreja, vai abandonar templo religioso e vai vir para a sua casa, ler as escrituras sagradas, ouvir o canal do Espírito Santo, aprender com o Espírito Santo, ser instruído pelo Espírito Santo na palavra, para se preparar, para assim o Pai resolver a sua salvação. Não o homem, mas o Pai, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o único Deus. Escuta o Espírito Santo, obedece o Espírito Santo. O Espírito Santo só tem compromisso com quem ouve ele. Ele não tem compromisso com quem não ouve ele. Ele só tem compromisso com quem atentar para o que ele diz e vir ouvir ele através das Escrituras Sagradas. Não através do homem, através das Escrituras Sagradas. Essa é a palavra do Espírito Santo. Para que vocês, crentes carnais, se atentem, prestem atenção, abram os olhos. Observe o caminho que vocês estão andando, a estrada que vocês estão indo. Abra os olhos, acorda. Vocês estão dormindo, vocês estão indo na estrada da morte, vocês estão caminhando na estrada do abismo, vocês estão indo para o lago de fogo. Acorda, abre os olhos, desperta. É tempo de acordar, é tempo de despertar. Alerta, alerta. É o que o Espírito Santo diz.